Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o teu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, domam-se, tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável e cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma forma, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Louvado seja Deus, pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando nesta noite. Tiago, que está o autor desta carta, não é o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus. Este Tiago, ou melhor, não é o apóstolo Tiago. Este Tiago é o irmão do Senhor Jesus, filho de Maria. Esta carta de Tiago é uma carta muito prática, que trata de assuntos relativamente práticos. O assunto que nós vamos tratar nesta noite é o domínio sobre a língua. Este é o subtítulo do que está aqui na minha Bíblia. Algumas outras traduções devem tratar esse tema como o poder da língua. E eu quero dizer nesta noite, trazendo como tema, o seguinte fato: cuidado com a sua língua. Meu Deus. Cuidado com a sua língua. Pois como nós vimos nos versículos finais aqui, entre o versículo 11 e o 12, diz assim: com ela bendizemos, mas com ela também amaldiçoamos. E no versículo 7, no finalzinho aqui, ou melhor, no finalzinho do versículo 8, ele diz assim, que a língua é um mal incontrolável e cheio de veneno mortífero. Uma palavra errada causa um estrago muito grande. Uma palavra sendo direcionada de maneira incorreta causa um estrago tremendo. Tiago, em sua carta, ele diz assim no versículo 19 do capítulo 1: meus amados, tenham isto em mente, estejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios em irar-se. Estejam prontos a ouvir, tardios em falar e tardios em irar-se. Meus irmãos, não tentem querer falar de uma vez. Calma. Ouçam primeiro. Ouçam. Sejam
mas tardios a falar. No versículo 26 do capítulo 1, ele diz assim: se alguém se considera ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião, ela é vã. Se alguém se diz ser cristão, conhece a palavra do Senhor, é transformado pela palavra de Deus, mas não refreia a sua língua, esse mesmo engana-se a si mesmo. Eu me dizendo que sou cristão, mas não tenho freios na minha língua, eu estou vivendo um terrível engano na minha vida. Louvado seja. A língua é um veneno mortífero. A língua causa muitos danos quando isso é direcionado de uma maneira incorreta. O livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão dos seus frutos. O livro de Provérbios está cheio de relatos referente à língua. No capítulo 13, no versículo 3 diz assim: quem guarda a boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Olha aí. No capítulo 18, no versículo 21 diz: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do teu fruto. Os que gostam de usá-la comerão do teu fruto. Os que gostam de usá-la corretamente comerão frutos bons, colherão frutos bons. Mas aqueles que a usam de maneira inadequada comerão frutos terríveis. Guarda a sua boca e a sua vida. A capacidade de controlar a língua é uma das mais nítidas dádivas da sabedoria. Aquele que controla a sua língua, controla todo o seu corpo. O texto nos diz que a língua é um pequeno órgão do nosso corpo, mas que controla o corpo inteiro. É necessário nós termos a necessidade de analisarmos isso aqui com bastante eficiência. Em Provérbios, novamente, no capítulo 10, no versículo 19, diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quem controla, quem refreia a sua língua, este tal é sensato. Ele tem a sensatez, ele tem a prudência, ele tem a necessidade de se proteger. Isto você pode dar, isto é, com a língua, você pode acabar com o relacionamento dependendo da forma como você se comunica. Louvado seja Deus. Aleluia. Sabia? Dependendo da forma que você se comunica, que nós nos comunicamos dentro dos nossos relacionamentos, nós podemos até acabar com ele. Por causa da língua. Falou uma palavra que não era para falar naquele momento. Disse algo que machucou uma outra pessoa. Disse algo que ofendeu. Disse algo que destruiu o ministério. Disse algo que acabou com o relacionamento. Disse algo que não era prudente. Não usou de sabedoria. A palavra de Deus nos diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que Ele a dá de graça. Isto é, dobra o seu joelho, se comunica com o Pai. Nós temos um Deus, que nós somos servos dele, e Ele não quer que nós nos percamos. Ele não quer que nós entremos em qualquer vento de doutrina errada. A língua é um mal incontido. Muitos tropeçam.
Em Provérbios, capítulo 6, no versículo 16 ao 19, eu vou acompanhar por aqui. Estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. A primeira, olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Isso quer dizer, por favor, só volta só o versículo, por favor, no versículo 17. Olhos altivos. Deus detesta a soberba. Aquele que se acha que é melhor que os outros. Meu Deus. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Aquele que está aqui, que é maior que todos, é o Senhor. Este é o maior de todos. Esse está presente aqui. Ele está em primeiro lugar aqui neste altar. Em segundo lugar estamos todos nós. Deus rejeita os soberbos, porém a sua palavra diz que Ele dá graça aos humildes. Deus, Ele se afasta da soberba. Língua mentirosa. O diabo é o pai da mentira. Sim mesmo, Deus. Deus detesta a mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Imagine aqueles que abortam sem causa, sem motivo algum, derramando sangue inocente. Versículo 18. O coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam para fazer o mal. Deus odeia aquele que maquina pensamentos viciosos, pés que não demoram, mas sim se apressam para correr para fazer o mal. Isso Deus não aprova. Versículo 19. E testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Esse é o 7º pecado que Deus abomina. Aquela que é testemunha falsa, aquele que faz contenda entre os irmãos, que causa confusão. Olha aí. A língua é um mal incontido. Vigia, glória. Uma palavra errada que se fala, uma frase errada que se é direcionada, ela causa um estrago muito grande. Muitas pessoas dizem assim, olha só, ela chega numa pessoa e fala assim, ó, eu vou contar essa situação aqui para você, eu confio em você. Só que aí, esta pessoa pela qual ela foi confiada, ela também tem uma pessoa da confiança dela. E assim se vai. Aí eu confio nesse, aí eu confio naquele. Quando vai ver, a contenda está toda formada, a confusão está feita, o estrago está feito, o mal incontido está feito, abriu brecha para o inimigo entrar. Nós temos que vigiar. Nós somos salvos em Cristo Jesus, mas a guerra ainda não acabou, meus amados. O Senhor Jesus, Ele diz, vigiai e orai. Muitos de nós oramos, mas também nós nos esquecemos muitas vezes da segunda parte, que é vigiai. Vigiai. Tem horas que nós devemos ficar quietos. Tem hora que não é para falar. Vigiai. A palavra de Deus nos mostra, em 1 Samuel, existia um homem ali chamado Doeg. Este era um homem de Saul. Saul, nesta época, no 1 Samuel, lá pelo capítulo 22, ele já não estava com as suas faculdades mentais perfeitas. Ele já havia se afastado de Deus. A presença do Senhor já havia se afastado de Saul. E o espírito mau, como diz a palavra de Deus, dominava Saul. E Saul queria matar Davi de todo jeito, de toda maneira. E Saul perseguia Davi naquela época. Davi fugiu para Nob neste momento. E
de Nob. E ele, consultando os seus soldados, querendo saber onde Davi estava. Então chega este homem chamado Doeg e diz: Davi passou pela cidade de Nob, junto com os sacerdotes que ali estavam. E Saul se direcionou para lá. Saul chega lá, não conseguindo encontrar a Davi ali naquele lugar. A palavra de Deus nos mostra que ele fere 85 sacerdotes do Senhor. Ele mata 85 sacerdotes do Senhor. Este homem, Doeg, testemunha falsa, que semeou a contenda ali naquele lugar. Foram 85 sacerdotes do Senhor que foram mortos naquele lugar, por causa da língua, Aleluia. por causa desse mal incontido. Causou destruição, causou desgraça. A língua incontida, ela causa confusão em casa, causa confusão na igreja, causa confusão no trabalho. Meus amados, tem que repreender. É um mal incontido, é um mal que não se controla. Temos que vigiar sobre o que falamos, sobre o que dizemos, sobre tudo. E esse texto de Tiago, ele vem nos dizer e nos ensinar como que a língua é um mal para as nossas vidas. Mal incontido, quando ela não é controlada, quando ela não é usada de maneira correta. Diz assim no capítulo 3, o versículo 1: Meus irmãos, não sejamos muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Meus amados, nós que ensinamos, ele fala que não sejam muitos de nós mestres. A cobrança é maior para aquele que ensina. Aquele que ensina tem uma responsabilidade maior, porque se ele ensina, então ele tem que andar nessa mesma direção. Aquele que ensina e não anda conforme aquilo que está ensinado, que está dito na palavra, ele está se enganando a si próprio. No versículo 2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu próprio corpo. Aqui Tiago, ele fala uma verdade. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Muitas vezes meus amados, deixamos de vigiar, ficamos desapercebidos. O inimigo, ele está sempre à espreita, sempre esperando para atacar. Que nem 1 Pedro diz: o diabo, que ele é o vosso adversário, ele sempre anda em derredor. Ele está vigiando, meus amados, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. No versículo 3 diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Todo homem também como exemplo, todos tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme, muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Olha só o que Tiago diz. Ele dá um exemplo dos cavalos. É como que se fosse, nesta lição, ele fala assim, que a língua, ela tem o poder de controlar. Nós conhecemos o cavalo como um animal forte, alto,
um animal que tem muita força. Mas quando nesse animal ele é colocado um reio, esse animal que tem uma força descomunal, quando é colocado um reio no cavalo, ele consegue ser domado. Até uma criança pode montar ali no cavalo, puxar esse zeio e dominar o cavalo. Assim também é a nossa língua. Assim também nós devemos fazer. Colocar um freio na nossa língua. Aleluia. Colocar rédeas nela. Olha aí. Para que ela seja domada. Glória a Deus. Dominada. Deixa o Senhor controlar. Deixa Deus controlar a sua língua. Deixa Deus falar. Porque com ela nós também bendizemos. E ele dá um segundo exemplo, que é o dos navios. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O navio, dirigido por um leme bem pequeno. Mas este leme bem pequeno é que controla todo o barco. Sabe? Diante daquelas impetuosas ondas, é o leme quem controla o barco, o navio. Se há um iceberg no meio do caminho, vai ser esse leme que vai fazer com que se desvie dele. Se houver rochas no meio do caminho, vai ser esse leme que vai fazer com que seja desviado das rochas. Assim é a nossa língua. Muitas vezes há uma adversidade no meio do caminho. Muitas vezes a tempestade vem e ao invés de abençoar, você vai amaldiçoar. Lembra da mulher de Jó? Ela diz assim para Jó: abençoa, ou melhor, amaldiçoa esse Deus e morre. Língua sem controle. Olha aí. Língua desgovernada. Meu Deus. A língua dela é que controlava todo o corpo, mas estava sem controle. O Espírito de Deus não estava sobre a língua dela. Ela não deixou Deus controlar. Mas a resposta veio logo em seguida. Com Jó, quando ele diz: como falas, uma louca mulher? Aceitaste o bem de Deus com prazer? E agora o mal não queres tu aceitar? Olha só Jó se desviando das rochas. Olha só Jó se desviando daquele iceberg. Olha só Jó se desviando, saindo da tempestade. Mal incontido. Sabedoria. Deixou Deus controlar. Olha só, aquele que controla a língua tem o controle de todo o seu corpo. Um pequeno leme que controla todo o corpo, um pequeno órgão que controla todo o seu corpo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha só, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Nós estamos em época de estiagem. Então muitas vezes você vê na reportagem uma pequena fagulha. Damos exemplo, lá do Pantanal. Uma pequena fagulha jogada. Um fósforo aceso. Uma bituca de cigarro jogada no chão. No meio da estrada passou, jogou. Causa um grande e terrível estrago. Queima toda a floresta que está seca. Causa um grande estrago. Assim também é uma palavra inconveniente quando ela é lançada pela sua língua no meio da população, no meio da igreja, no meio da sua casa, no seu trabalho.
ela infecta. Ela vai passando de um para outro. Meu Deus. E isso acaba em morte e destruição. Vocês veem quantos animais morrem por causa desse incêndio todo? Assim também é no nosso meio. Uma palavra errada, ela pode causar uma morte, e uma morte espiritual. Tem pessoas que hoje não estão mais na presença do Senhor por causa da língua de outros, por causa de um mal incontido, por causa de uma palavra errada lançada, por causa de uma fofoca, por causa de uma mentira. Tem muitas pessoas por causa desse mal incontido. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar toma-se e tem sido domada pela espécie humana, mas a língua ninguém consegue domar. A língua, ela é um mal incontrolável. A língua, ela é cheio de veneno mortífero. Veneno mortífero, peçonha. A língua, ela é peçonhenta. Olha só. Fala a Deus. A cobra, quem colocou o veneno ali naquele animal, eu creio que foi o próprio Deus, sabe? O próprio Deus. Mas a língua, ela é fruto da malignidade dos nossos pecados. A língua incontida, ela é um fruto da malignidade dos nossos pecados. Ela contamina. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 11: o que contamina não é o que entra, mas sim é o que sai. Isso é o que contamina. O que entra não, mas o que sai contamina. Veneno mortífero, peçonha mortal, mal incontido. A língua, ela é como se fosse uma fera enjaulada que se esconde por trás dos nossos dentes. Uma fera doida para sair, doida para falar, doida para derrubar veneno. Meus amados, nós temos que vigiar. Vigiar. Esta é a palavra. Mal incontido. Por isso que o subtítulo desse texto é: cuidado com as suas palavras. Essa língua é como uma fera presa por trás dos nossos dentes. Ela fica enjaulada por trás deles. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Cuidado com as nossas palavras. E com a língua, versículo 9: bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Assim diz o texto. Uma língua, ela não pode bendizer num momento e depois no outro maldizer. Olha aí. Ela não pode proferir bênção e na sequência proferir maldição. Tiago, movido pelo Espírito de Deus, diz: não pode ser assim. Não pode. Está errado. Glória está errado. É hora de consertar. É hora de refletir, Senhor. É hora de refletir sobre as nossas condutas, sobre o nosso dia a dia, o que falamos. Muitas vezes é necessário que nós fiquemos calados.
Silêncio é sabedoria. É graça de Deus sobre as nossas vidas. Este mal incontido que se esconde por trás dos nossos dentes, doido para sair, doido para falar. É necessário que nós vigiemos com isso. Acaso, diz o autor, podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não tem como. Não tem como. Uma fonte não jorra água doce e nem água amarga. Uma fonte, ela vai jogar somente aquela mesma água. E essa fonte somos nós, crentes em Cristo Jesus. Aleluia. Fontes de águas vivas, Glória a Deus. que vem do Senhor. Aleluia. Tem que jorrar águas vivas, águas de edificação, palavras que edificam, palavras que levantam, palavras que renovam, palavras que libertam, não que destrói. Não que destrói. É necessário nós estarmos atentos a isso. Ele diz no versículo 12: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada produzir água doce? Ele está comparando. E eu creio que aqui nesta noite nós temos somente irmãos que vão somente jorrar águas doces dessa fonte. Águas amargas não jorram. Águas amargas não jorram dessa fonte. Vai sair bênção da boca dos irmãos aqui nesta noite. Esta noite é uma noite de renovação, de bênção, de misericórdia. Esta palavra é uma palavra de repreensão. O Senhor, Ele nos repreende nesta noite a nós vigiarmos quanto ao que falamos, quanto ao que dizemos, onde nós estamos, e com isso nos renovar a cada dia. Mas para que nós possamos ser renovados, nós precisamos estar atentos, meus amados, vigiando em todo o tempo. Agora nós estamos aqui, daqui a pouco vai terminar o culto, e nós vamos sair por aquela porta. Ali vai ser onde começa a nossa aprovação. Muitas vezes a palavra que ela é direcionada, eu tenho isso comigo, que muitas vezes o que acontece? Uma palavra ela é ministrada, e aquela palavra vem, e logo ali de cara nós pensamos em uma outra situação que nós conhecemos, né? Não na minha não. Quando a palavra ela é ministrada, a palavra ela é enviada diretamente, é para mim. É para você que a palavra está sendo enviada. Não é para ninguém não. É necessário se fazer um autoexame. Se verificar. Será que eu estou andando de acordo com a palavra de Deus? Será que a minha conduta ela agrada a Deus? Será que a minha conduta ela reflete o brilho do Espírito Santo? Será que as pessoas que estão de fora, elas conseguem ver em mim o brilho do Espírito Santo? Através daquilo que eu falo? No abrir da minha boca? Neste reconhecer? Nós estudávamos ontem, na escola bíblica, sobre a mulher sunamita. O profeta Eliseu ele entrou naquela casa. E a Bíblia, ela não nos mostra que esse homem ele fez uma revelação, fez uma operação de sinais e maravilhas naquele lugar. Mas ali, aquela mulher daquela cidade de Sunem, ela reconheceu aquele homem como um homem de Deus, um servo de Deus, pela sua postura, pelo seu procedimento, no abrir da tua boca. E assim, meus amados, que nós devemos ser. No abrir da nossa boca tem que sair palavras suaves, palavras de edificação, palavras de repreensão se for necessário também, mas palavras que vão edificar, que não vão destruir.
que vão se conduzir para uma vida de graça e misericórdia com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este mal que é incontido, ele tem que ser domado. Deixa Deus habitar no teu ser. Deixa o Senhor habitar na tua casa, que é o teu corpo. Começando por aquilo que nós falamos, pelo nosso procedimento e pela graça do Senhor. Deus tem enviado esta palavra nessa noite como repreensão do povo de Deus. Muitas vezes nós viemos para a igreja não para ouvir o que nós queremos, mas sim o que Deus tem para ministrar nesta noite. E essa palavra é uma palavra de repreensão para a glória do Senhor. Tome por verdade. Creiam nessa palavra. Andem por ela. Tenham dependência dela. Toma isso por verdade nesta noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus amados, como diz esse texto, e muitas vezes em alguma coisa nós tropeçamos. Mas se nós tropeçarmos, nós temos um advogado, que ele é justo e fiel, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele não nos deixará só. Eu gostaria de encerrar essa ministração com um versículo que está em Efésios capítulo 4, no versículo 29, que diz assim, um exemplo para mim e para você, para nós que estamos aqui: nenhuma palavra torpe saia de vocês, apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca, somente palavras que forem útil para edificação, conforme a necessidade. Se não há necessidade de falar, há um conselho do apóstolo Paulo: fecha a boca. Se não há necessidade de falar, fecha a boca. Se for falar aquilo que não for útil, aquilo que não vai edificar, aquilo que não vai repreender, fecha a boca. Pronto, acabou. Para que conceda graça aos que ouvem. Se da tua boca sair somente palavras de edificação, o Senhor, o próprio Deus, Ele vai conceder graça, que vai sair da tua boca, e esta graça, ela vai fazer um mover naqueles que ouvem, e o nome do Senhor será glorificado. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus.